Paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso SEB. Hoje é dia 24 de março de 2021. E hoje nós vamos falar sobre meditar na palavra. E o texto que nós vamos meditar é Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui o Senhor está dando para Josué uma fórmula que seria muito importante ao longo da vida de Josué. Josué estava recebendo a incumbência, o encargo de estar no lugar de Moisés. Pense a responsabilidade. Um homem que tinha sido durante muitos anos líder daquele povo, cerca de 40 anos. Um homem que falava com Deus face a face. Imagine a sabedoria de Moisés. E de repente Josué se vê naquela posição, diante de um povo que esperava dele uma liderança semelhante à de Moisés, que tivesse respostas como Moisés tinha. E Josué com certeza ficou muito amedrontado. No entanto, o Senhor falou para ele: medita nesse livro da lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque esse era o segredo de Moisés. Ele fazia conforme aquilo que o Senhor falava, aquilo que estava na palavra do Senhor. Então, Josué recebe aqui essa instrução do Senhor. Mas aí a gente fica pensando assim, poxa, mas o que é o meditar? De acordo com o dicionário, meditar significa submeter a um exame interior, pensar em. Ou seja, se você já teve algum problema, alguma situação em que você ficou pensando e remoendo aquilo, você já sabe o que é meditar. Não é simples? Isso é meditar. Então muitas vezes a gente fica, mas eu não sei como meditar na palavra, né? Eu venho, leio e aí daqui a pouco eu já esqueci. Porque você não meditou, você só leu. Então, o que é o meditar? É pegar aquela passagem, ler e procurar aplicar ela para a tua vida. Tá, eu tô lendo isso aqui, mas como isso se aplica a mim hoje? Como eu posso viver isso? Como isso pode ser transformador na minha vida hoje? Isso é meditar. Quando você toma essa passagem para você e você pensa e repensa nela, de modo que ela possa se tornar prática na sua vida. Isso é muito interessante. Só que é algo que nós não costumamos fazer. Muitas vezes nós nem lemos a Bíblia, não é verdade? E nós temos a graça de Deus, a bênção de no nosso país nós termos a liberdade de termos uma Bíblia dentro de casa, quantas Bíblias quisermos, inclusive. Nós temos no nosso celular tantos aplicativos com todas as versões que quisermos da Bíblia. Quando você entra na internet, você consegue acessar a pregação de tantos pastores, com tantas visões diferentes. No entanto, nós acabamos ficando dependentes disso. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: e se hoje, a partir de hoje, fosse lançado um decreto, derrubassem a Constituição e a partir de hoje fosse proibido de qualquer forma de uso da Bíblia? Qualquer forma. As pessoas começassem a fazer, o governo começasse a fazer, como acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, onde você está na sua casa com a sua família, de repente bate na sua porta um oficial do governo e vasculha a sua casa, procurando Bíblia ou qualquer texto escrito num papel que seja, um texto da Bíblia. Qualquer coisa que ele encontrar, a pessoa é levada presa. Já pensou se isso acontecesse no nosso país? A minha pergunta para você é: se isso acontecesse, o que eu e você sabemos da Bíblia até hoje seria suficiente para sustentar a nossa fé até a volta de Jesus? É para se pensar. Ou será que eu dependo de sempre estar na igreja ou ouvindo uma pregação para eu me alimentar? Irmãos, nós temos que começar a pensar de modo diferente. Começar a entender que por mais que nós tenhamos uma esperança de que o Senhor virá nos arrebatar, de que nós não passaremos pela grande tribulação, existem pessoas que têm uma visão diferente disso, mas nós cremos nisso.
ainda que a gente creia assim, nenhum lugar da Bíblia está dizendo que nós não passaremos por perseguições. Não há essa... pelo contrário, Paulo diz a Timóteo que aqueles que desejam viver piamente diante do Senhor Jesus padecerão perseguições. Então, irmãos, nós não somos melhores do que os irmãos que estão passando perseguições. Nós podemos, a qualquer momento, nosso país pode ser, surgir uma lei, surgirem situações que nos impeçam de ter o alimento da palavra de Deus. Você vê hoje, por conta de uma pandemia, as nossas igrejas estão fechadas. E se nós não tivéssemos as Bíblias em casa, como seria a nossa fé? Se nós não tivéssemos a internet? Então, irmãos, nós precisamos aprender a meditar na palavra, guardá-la no nosso coração. Nós precisamos aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Os nossos pastores estão aí e a palavra diz que eles velam pelas nossas almas. E glória a Deus pela vida deles. Mas nós não podemos ficar ali como bebezinhos dependendo daquele leite. Nós temos que começar a crescer e buscar o nosso próprio alimento. Quando a criança é pequena, ela depende totalmente que a mãe ou o responsável por ela a alimente. Mas conforme ela vai crescendo, ela mesma chega, abre a geladeira, o armário e já vai se alimentar. Isso faz parte do crescimento. Se eu e você estamos muito dependentes do alimento que o nosso pastor, os nossos líderes nos dão, tem alguma coisa errada. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente também. Porque nós não sabemos que tempos nos esperam. E nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração. Até para as lutas diárias. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Satanás veio com o quê para tentá-lo? Com a palavra. Porque está escrito. O que Jesus fez? Peraí, diabo, eu vou ver aqui, deixa eu ver. Eu lembro que tem um texto que fala sobre isso. Não, estava na ponta da língua. Ele já... em cima dele, já respondeu. Por quê? Porque estava no coração. E Jesus mesmo disse que daquilo que está cheio o coração fala a boca. O que nós temos falado, querido? Como são as nossas conversas? Será que quando nós estamos conversando, involuntariamente a gente acaba chegando na palavra de Deus? A gente acaba falando da esperança que há em Jesus? De que o Senhor tem uma resposta para tudo, por mais que nós não estejamos entendendo, por exemplo, essa situação da pandemia? Será que nós temos isso? Ou será que nós estamos nos juntando às pessoas que estão lamentando e criticando o governo? Qual é a nossa postura? Daquilo que está cheio o coração é que fala a boca. Se a nossa boca só tem reclamado, só tem se lamentado, só tem murmurado, é porque a palavra do Senhor não está no nosso coração. Porque a palavra do Senhor, ela nos dá esperança. Ela nos dá uma certeza de que não importa o que vai acontecer, o Senhor está conosco. Ele está do nosso lado. Amém? Aí você pergunta para mim, Lília, mas como então medita na palavra? Me dá um exemplo. Eu separei aqui Mateus 5. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de meditar, eu vou te dar uma dica. Comece com Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos. Eles são chamados Sermão do Monte. Eu peguei uma Bíblia aqui, para você ter uma ideia. É uma Bíblia normal, como aquela que você tem na sua casa. Tá vendo que esse texto ele é dividido em partes menores? São pequenos textos, né? Subdivisões do assunto total, que aqui no caso é o Sermão da Montanha, Mateus 5. Então, você pode diariamente pegar um trechinho desse e ler. E aí você vai procurar aplicar isso para a tua vida. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho. Vou pegar aqui Mateus 5, versículo 14, 15 e 16. Olha só o que está escrito. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está falando aqui? Eu vou começar a pensar. Estou lá lendo sozinha e li isso aqui.
Tá, vós sois a luz do mundo. Então tá, eu sou a luz do mundo. O Senhor me falou que eu sou a luz do mundo. O que a luz faz quando ela chega num lugar escuro? Ela dissipa a escuridão, né? Eu entrei num ambiente, tá tudo escuro, eu acendo a luz, acabou a escuridão, o caminho tá livre. Você já chegou na sua casa e tinha acabado a energia? Você entra, você tropeça na cadeira, chuta o rack, não é assim? Porque você não está enxergando. Por mais que você tenha alguma noção por onde você está indo. Você conhece a sua casa. No entanto, quando é um lugar que você não conhece, você fica super inseguro de andar na escuridão. Mas Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Como que eu posso ser a luz do mundo no meu dia a dia? Será que no meu trabalho eu sou uma pessoa que quando há uma situação difícil eu chego e eu consigo iluminar? Eu faço a diferença quando eu chego? Porque a luz ela faz diferença nas trevas. Eu faço diferença quando eu chego? E não é porque chega e fala, nossa, chegou o chato. Não. Será que eu chego e eu sou aquela pessoa que eu tenho uma resposta, eu tenho uma palavra de incentivo, eu tenho uma palavra que alimenta as pessoas? Eu sou uma pessoa que traz paz? Ou eu sou aquela pessoa que chega e perturbo o ambiente? Porque a luz é algo bom. E a luz ela é colocada em locais de destaque. Não adianta eu acender uma luz e colocar embaixo da mesa. Não é verdade? Então a luz ela tem que trazer uma diferença e ela atinge todo o ambiente. Ela é colocada no alto. Quando acaba a luz, você, né? Se você tem que acender lá, ó, ligar a lanterna do seu celular ou acender uma vela, você vai colocar ela no alto para que ilumine todo o ambiente. Da mesma forma somos nós. Nós temos os locais onde nós chegarmos, nós temos que atingir o máximo de pessoas com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então é isso que Jesus está falando. Então eu posso pensar assim, tá? Como eu posso então ser luz na minha casa, para minha família, no meu trabalho, no lugar onde eu estudo, os locais onde eu frequento? Como eu posso ser luz? Será que eu estou sendo luz ou será que eu estou sendo trevas? Você pensou, você meditou nessa palavra. Aí você terminou isso, você faz essa aplicação pessoal, começa a pensar nas áreas onde você pode ser luz, como você pode ser luz. E aí você encerra orando, Senhor, a tua palavra diz que eu sou a luz do mundo, mas eu sei que eu não tenho sido em determinadas situações. Senhor, me ajuda a viver essa palavra. Espírito Santo, me faz lembrar dessa palavra durante o dia, que ela possa realmente fazer parte da minha vida, que eu possa ser transformada por essa palavra. Pronto, você meditou na palavra. E aí, o que o Senhor Jesus falou? Que o Espírito Santo nos faria lembrar daquilo que ele havia dito. Mas como que ele vai lembrar se eu não sei o que ele disse? Não é verdade? No entanto, você leu, você meditou, então você sabe o que foi dito. Você sabe o que o Senhor disse. Então, o Espírito Santo, ao longo do dia, e talvez durante alguns dias, ele vai te fazer lembrar dessa palavra. Conforme as situações em que você for se encontrando, essa palavra vai vir à tua mente, porque você guardou. Então, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. E com isso, querido, a sua vida vai sendo transformada aos poucos. Muitas vezes a gente fica lutando com certas situações, com alguns hábitos ruins que nós temos, que nós não conseguimos nos libertar. E às vezes o que falta é só isso, é gastar tempo na palavra e gastar tempo na oração, pedindo ao Senhor para aplicar aquela palavra ao nosso coração. Amém? Eu espero que esse exemplo possa ter te ajudado e que essa palavra possa abençoar a sua vida, viu? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.